Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no SDIL11, que particularmente falando, carinhosamente falando, eu chamo de IRD11. Eu fiz um vídeo detalhado a respeito desse fundo aproximadamente um ano atrás. Recentemente eu falei um pouco a respeito dele e várias pessoas me cobraram uma atualização a respeito desse fundo imobiliário. Então está aqui a atualização. Vou levantar todos os pontos atualizados, positivos e negativos desse fundo imobiliário para ver se ele ainda está valendo a pena. Mas antes, caso você goste desse tipo de conteúdo, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Vamos lá sem enrolação, direto ao ponto. O fundo teve seu início em novembro de 2012, então já é bem antigo, é administrado e gerido pelo Rio Bravo, que cobra uma taxa de administração e gestão de 0,84% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário, com um mínimo mensal de R$ 176.226. Quando eu li isso aqui, eu achei, cara, essa taxa está extremamente alta, mas não é bem assim. Entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de julho de 2022, que foi o último que o fundo soltou. Lá na parte de taxas, olha só isso aqui, eles distribuíram naquele mês aproximadamente R$ 4.900.000 em forma de rendimento e pegaram uma taxa de administração de pouco mais de R$ 400.000. Na minha opinião, essa taxa está bem tranquila, porque infelizmente os fundos imobiliários aqui, ao menos de logística, cobram mais ou menos essa média. Mas vamos lá, seguindo o bonde, e vejamos que o fundo tem mais de 62 mil cotistas. E quanto mais cotistas, você já sabe, melhor a liquidez do fundo imobiliário. Fica mais fácil você comprar cotas e você vender cotas. Olhando essa questão, temos aqui um ponto super positivo, porque quando a gente olha o histórico do fundo imobiliário, ele tem uma boa liquidez, ou seja, um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$ 1 milhão. Nos últimos 12 meses, ele teve aí uma média de aproximadamente R$ 995.000, mas eu não vou ficar enchendo o saco com isso aqui, né? Na minha opinião, isso aqui é um ponto positivo. Se você quiser comprar ou vender cotas do IRD11, você consegue fazer isso de forma rápida. Quanto à comparação com o IFIX, para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso índice de fundos imobiliários, é uma carteira teórica de fundos imobiliários. E eu sempre gosto quando o fundo supera o IFIX. Mas aqui vejamos, que desde o início do fundo ele até vinha superando o IFIX, depois ele deu uma pareada com o IFIX, depois ele começou a perder para o IFIX, deu uma pareada com o IFIX novamente, depois começou a ganhar do IFIX, veio o que aqui, veio em 2020, pandemia, e depois ele começou a perder para o IFIX. Como teve esses altas e essas baixas, na minha opinião, eu nem vou levar isso aqui em consideração, então não chega a ser, na minha opinião, nenhum ponto positivo e nenhum ponto negativo. E é sempre importante conhecer o portfólio do fundo imobiliário, né? Onde que ele aloca o dinheiro aí do cotista. E temos que o fundo possui 5 ativos, galpões logísticos, porque afinal o IRD11 é do segmento de logística, que possuem mais de 319 mil metros quadrados de área bruta alocável e 3 inquilinos. E um dado bem importante é que o fundo conta com uma vacância de apenas 1,24% e quando a gente olha uma média ponderada dos prazos dos contratos, eles vão vencer em aproximadamente 8 anos. Então é muito tempo para a gente ficar recebendo rendimentos do fundo imobiliário. Mas isso não quer dizer que vencendo os contratos, o fundo vai ficar com imóveis vagos, né? O inquilino pode renovar o contrato com o fundo imobiliário e caso não renove, o fundo pode buscar aí novos inquilinos. Mas vamos nos aprofundar nos imóveis que esse fundo aqui possui participação. E um ponto bem importante é que ele possui 100% de participação nesses 5 imóveis, sendo 2 localizados no estado de São Paulo, 2 localizados no estado do Rio de Janeiro e 1 localizado no estado de Minas Gerais. Aqui está para você a carinha desses imóveis. E eu quero deixar aqui uma coisa que me deixa um pouco incomodado, que é isso aqui, Temos esse imóvel, Centro Logístico de Contagem, localizado em Minas Gerais. Apesar de ter um contrato atípico, ele está alocado apenas para um inquilino, no caso o Correios, que pega aí a receita contratada de 40% de toda a receita que o fundo possui.
na minha opinião, isso aqui é bem complicado, porque se acontece alguma coisa com Correios, esse fundo aqui vai perder 40% da sua renda, mesmo que seja de forma temporária. E a outra coisa que me deixa um pouco incomodado é a respeito dessa dívida do fundo, porque quando a gente olha a relação dívida sobre o patrimônio líquido, temos aí uma alavancagem de mais de 26%. Na minha opinião, para uma alavancagem ser tranquila, é até 20%. Acima disso, eu já considero um pouco alta. Ainda mais que quando a gente vê aqui o cronograma de amortização anual, em 2025 o fundo vai ter que pagar aproximadamente 55 milhões. Eu acredito que até lá ele vai fazer aí uma nova emissão de cotas para pagar isso aqui. Na minha opinião, está bem tranquilo e, para falar a verdade, apesar desse dado aqui do Correios e dessa dívida aqui me incomodarem, não me incomoda tanto por causa disso aqui, ó, por causa da estratégia do fundo imobiliário. Ele tem como foco a localização, ou seja, ativos logísticos localizados junto a importantes eixos de circulação e distribuição de produtos e mercadorias, uma estratégia last mile, ou seja, 100% dos ativos localizados a menos de 30 quilômetros das respectivas capitais dos estados. Isso aqui garante, que vários inquilinos ficam de olho a respeito desses imóveis do fundo imobiliário. Então, se caso algum inquilino sair, eu acredito que vai ser bem tranquilo achar outro inquilino, ainda mais porque são ativos de qualidade, imóveis de última geração ou retrofit, melhoria de ativos do portfólio para readequação e maior competitividade. Então, apesar desses dois dados aqui me incomodarem, não me incomoda tanto por causa dessa estratégia aqui do fundo imobiliário. Entrando aqui na parte dos rendimentos, temos que o fundo nos últimos 12 meses pagou R$ 9,08, o que dá um dividend yield de 9,35%. É um belo dividend yield. Quanto ao seu preço, quando a gente vê o seu valor patrimonial, temos aqui R$ 99,10, mas ele está sendo negociado a R$ 97,09, ou seja, um desconto de aproximadamente 2%. E repare, que o valor de mercado está bem próximo ao valor patrimonial. Por isso que eu acredito que quando chegar essa época aqui, de pagar essa dívida, vai ser bem de boa para o fundo imobiliário fazer uma emissão de cotas para pagar aí essa dívida. Mas vamos lá, com base em todas essas informações, será que o SDIL11 vale a pena? Vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos. E se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar aí o seu like para contribuir aqui com o canal, porque isso ajuda bastante aí o canal. Mas vamos lá direto ao ponto falar a respeito dos pontos positivos. O primeiro é que o fundo possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 62 mil cotistas, então se você quiser comprar cotas do fundo ou quiser vender, você consegue fazer isso de forma rápida. O nosso segundo ponto positivo é que esse fundo imobiliário é multi, ou seja, possui participação em multi-imóveis, em multilocalidades com multi-inquilinos. Temos aí 5 imóveis, ressalto, são imóveis de qualidade, localizados em 3 estados, ressalto, são localidades, boas localidades, bem localizado, e possui vários inquilinos, no caso, 13 inquilinos. O nosso terceiro ponto positivo é o seu dividend yield. Quando a gente vê aí os dos últimos 12 meses, ele distribuiu mais do que 9%. E o último ponto positivo é em relação ao seu preço. Quando a gente pega o seu preço e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 2%. Sim, eu sei, é pouco, mas não deixa de ser um desconto, por isso que, na minha opinião, isso aí é um ponto positivo. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é essa concentração da receita em apenas um inquilino. Temos aí aproximadamente 40% da receita vindo apenas de um inquilino e ainda é o Correios. O segundo ponto negativo é que esse fundo está um pouco mais alavancado do que eu gostaria. Temos aí uma alavancagem beirando ali os 26%. Mas eu não me incomodo tanto com esses pontos negativos por causa da qualidade do portfólio desse fundo imobiliário. Por isso que, na minha opinião, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Tem que ver se esse fundo é bom para você e não é baseado na minha opinião, mas sim nos seus estudos em tudo isso que eu passei aqui para você. E com base em tudo isso, na minha opinião, o SDIL11 vale a pena. É isso, se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse e até mais.